Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais estranhos e, ao mesmo tempo, mais importantes da física: a dualidade onda-partícula. A ideia de que uma coisa pode ser duas coisas completamente diferentes, opostas, ao mesmo tempo. Parece loucura, né? Mas olha, tá bem no coração de como o universo funciona de verdade. Então, vamos começar com a pergunta que basicamente deu o pontapé inicial para tudo isso. Lá no comecinho do século XX, a física clássica, que achava que tinha tudo resolvido, deu de cara com um problema, uma contradição que ninguém conseguia explicar. Por um lado, a luz se comportava direitinho como uma onda, mas por outro, agia como se fosse uma partícula. E aí que tá o conflito, né? De um lado, você tinha experimentos que mostravam a luz criando aqueles padrões de interferência, sabe? Igual onda na água. Um comportamento que é a cara de uma onda. Mas aí, do outro lado, tinha o tal do efeito fotoelétrico, que contava uma história completamente diferente. Nele, a energia da luz parecia vir em pacotinhos, em pedacinhos, como se fossem pequenas balas de energia. E aí fica a pergunta: como é que pode uma coisa ser onda e partícula ao mesmo tempo? Bom, nossa investigação começa justamente pela luz. Foi bem aqui que o castelo de cartas da física clássica começou a balançar. Tudo por causa de um fenômeno bem misterioso e, claro, da explicação simplesmente genial de Albert Einstein. Esse é o famoso efeito fotoelétrico. A ideia é simples. Quando a luz bate no metal, ela arranca elétrons dele. Tranquilo. Só que a parte estranha é que a energia dos elétrons que saíam não tinha a ver com o brilho da luz, mas sim com a cor dela. Uma luz azul, mesmo que bem fraquinha, conseguia arrancar elétrons com mais energia do que uma luz vermelha super forte. E para a física da época, que pensava na luz como uma onda contínua, isso, olha, não fazia o menor sentido. Foi aí que, em 1905, Einstein chegou com uma ideia que mudou tudo. Ele pensou: e se a energia da luz não for contínua, tipo uma onda no mar, mas sim pacotinhos? Pacotes discretos de energia, que ele chamou de quanta. E, de repente, tudo se encaixou. Essa ideia explicava o efeito fotoelétrico como uma perfeição incrível. Cada pacotinho de luz dava um peteleco em um único elétron, entregando toda a sua energia de uma vez só. Esses pacotinhos de energia logo ganharam um nome que a gente conhece bem: fótons, a partícula da luz. Então, beleza, mistério resolvido, certo? A luz é uma partícula. Acabou. Bom, não exatamente. E toda aquela evidência de que ela se comporta como onda, o que a gente faz com isso? A verdade é que a luz é as duas coisas, é isso mesmo. Ela se comporta como uma onda quando está viajando por aí pelo espaço, mas quando vai interagir com alguma coisa, ela age como uma partícula. E é aqui que a infecção quântica começa a se espalhar. Por quê? Pensa bem, se uma coisa que a gente sempre achou que era uma onda, a luz, pode agir como partícula, será que o contrário também acontece? Será que partículas de verdade, tipo um elétron, também podem de alguma forma se comportar como ondas? Pois é, essa foi a hipótese assim radical proposta pelo físico Louis de Broglie. Ele basicamente disse: olha, gente, essa dualidade não é uma coisa só da luz, não. Para ele, toda a matéria, incluindo aquelas partículas que a gente imagina como bolinhas de gude minúsculas, também deveria ter um comportamento de onda associado. E assim nasceram as ondas de matéria. A proposta de de Broglie era que o comprimento de onda de uma partícula depende do seu momento, que é basicamente a força do movimento dela, uma mistura de massa e velocidade. E a relação é inversa. Por isso que a gente não vê, sei lá, uma bola de futebol ondulando pelo campo. O comprimento de onda dela é tão, mas tão pequeno que é impossível de medir. Agora, para uma partícula levinha como o elétron, essa onda não só existe, como é super importante. E olha que legal. É aqui que a estrutura do átomo, que antes era um mistério, começa a fazer todo o sentido. Pensa num elétron preso, girando em volta do núcleo. A onda de matéria dele se comporta como se fosse a corda de um violão. Você não consegue fazer qualquer nota, só algumas vibrações específicas, né? Com o elétron é a mesma coisa. Só alguns comprimentos de onda cabem certinho ao redor do núcleo. E isso significa que o elétron só pode ter níveis de energia específicos, contadinhos. A energia se torna quantizada, dividida em pacotes, exatamente por causa dessa natureza de onda. Beleza. Agora que a gente já aceitou que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, vamos ver uma das consequências mais malucas e profundas disso tudo. O fato é que,
Se tudo tem essa natureza de onda, isso impõe um limite fundamental no que a gente pode saber sobre o universo. É uma regra do jogo. Pensa de novo numa onda no mar. Se alguém perguntar onde exatamente essa onda está, não dá para responder com um ponto. A onda é espalhada por natureza. Ela ocupa um espaço. Com as ondas de matéria é a mesmíssima coisa. E esse espalhamento não é um erro de medida nosso, não é um defeito do equipamento. É uma característica da própria realidade. E essa ideia nos leva direto para o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. O que ele diz é o seguinte: é impossível, mas impossível mesmo, saber ao mesmo tempo a posição exata e o momento exato de uma partícula. E, de novo, a culpa não é dos nossos instrumentos. É que a própria natureza de onda da partícula faz com que essas duas informações sejam, por definição, meio borradas, incertas. Funciona como uma balança, sabe? Quanto mais certeza você tem da posição de uma partícula, mais incerto fica o momento dela. A velocidade, a direção. E o contrário também vale. Quanto mais você sabe do momento, menos você sabe onde ela está. É tipo apertar um balão de ar. Quando você aperta de um lado, ele estufa do outro. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. É uma regra fundamental da natureza, ponto final. Ok, se tudo isso já não fosse bizarro o suficiente, agora a gente chega numa das coisas mais estranhas e, ao mesmo tempo, mais poderosas da mecânica quântica. O tal do tunelamento quântico. É aqui que aquilo que a gente considera impossível se torna só improvável. Imagina que você joga uma bola de tênis contra uma parede de concreto. No nosso mundo, no mundo clássico, ela vai bater e voltar, ponto. Ela nunca, jamais, vai aparecer magicamente do outro lado. Só que, no mundo quântico, lembra que a partícula é também uma onda? E essa onda não para de uma vez na barreira, ela meio que vaza um pouquinho para dentro da parede. Isso quer dizer que existe uma chance, pequena, mas real, de encontrar a partícula do outro lado. O nome disso é tunelamento quântico. É importante entender. A partícula não fura a barreira, ela não gasta energia para passar. Ela simplesmente aparece do outro lado, como se tivesse atravessado um túnel que a gente não vê. É uma consequência direta e, francamente, inacreditável da sua natureza de onda. E o mais incrível é que isso não é só uma viagem teórica, não. O tunelamento quântico é a base de tecnologias que a gente usa hoje, como o microscópio de varredura por tunelamento. Basicamente, ele funciona medindo a corrente de elétrons que tunelam, que atravessam um espaço vazio entre uma ponta superfina e uma superfície. E com isso, dá para mapear essa superfície átomo por átomo. Essa imagem que está aí, por exemplo, não é um desenho, são átomos de silício de verdade que a gente só consegue ver por causa desse efeito quântico. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? É que essa esquisitice toda da mecânica quântica, partículas que são ondas, que atravessam paredes, que não têm certeza de onde estão, não é só um quebra-cabeça filosófico. É a base de tecnologias reais que nos dão o poder de enxergar e até manipular o mundo na sua escala mais fundamental de todas. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. A dualidade onda-partícula prova que a realidade lá no fundo não está nem aí para o nosso bom senso, para a nossa intuição. As regras são outras. Então, se as regras mais básicas de como as coisas existem são tão flexíveis e estranhas, quantas outras certezas que a gente tem sobre o universo são, na verdade, reflexo da nossa perspectiva limitada?